A regra é clara, se você escutar cachorros latindo na frente da sua casa altas horas da noite, não saia pra ver o que é. Eu cresci interior, então sempre ouvia isso, mas quando eu fiz 17 anos, eu me mudei pra cidade, passei 10 anos morando na cidade, inclusive eu ainda moro na cidade, só que teve uma época, anos atrás, que a minha avó foi reformar a casa dela, então toda vez que eu ia pro interior, uma vez por mês, eu ficava na casa que estava sendo reformada, enquanto ela ficava na casa da minha mãe. Eu dormia sozinha nessa casa, porque afinal de contas estava sendo reformada, era uma casinha de taipa e tava começando a fazer de tijolo e a telhar direito, e nunca tinha acontecido nada de estranho nessa casa até essa noite, quando eu tava sozinha, que não tinha televisão, não tinha nada, era só eu, uma rede e um celular. Comecei a ouvir os cachorros latindo bem na frente da casa, né? E tipo, como eu tinha morado no interior, mas tinha passado 10 anos na cidade, tava morando na cidade, tinha se tornado uma garota da capital, eu tinha esquecido desse aviso que a minha avó sempre dizia: se você ouvir cachorros latindo altas horas da noite na frente de casa, não vai espionar o que, porque senão você vai se arrepender. Eu tinha esquecido desse aviso, e como eu morava na capital, que não era comum disso acontecer, eu esqueci e isso aconteceu. Naquele dia era tantos cachorros, eram tipo 20 cachorros, juro pra vocês, latindo na frente da casa. Eu fiquei, ué, será que tem alguma pessoa aí, algum bêbado caído, é por isso que eles estão latindo? Então eu resolvi fazer a pior coisa que já me aconteceu. O mais bizarro de tudo eu nem conto pra vocês, a casa não tinha porta. Tinha um negócio de ferro assim que você colocava na frente, ferro velho mesmo, que se você fizesse assim com a mão, caía no chão. Quando eu cheguei bem na frente da porta, eu lembrei do aviso da minha avó. Aí eu fiquei assim, será que eu olho? Será que eu não olho? Antes de olhar, peguei uma cômoda velha que tinha do lado da porta e arrastei pra ficar na frente da porta. E em cima eu coloquei o ventilador que tava dentro de uma caixa. Então meio que cobriu o buraco da porta toda. Só que mesmo assim ficou umas brechinhas de lá. Nisso pensei em voltar pra minha rede, mas os cachorros continuaram latindo. E a curiosidade venceu. Eu fui brechar pra saber o que era que tava fazendo eles latirem naquele... Meu povo, eu não consigo nem descrever pra vocês o que é que tinha na frente da porta. Uma porta mais ou menos assim. Essa porta aqui deve ter 1,80 m. Bem na frente da porta tinha uma coisa. No começo eu pensei que era uma pessoa, porque tava muito escuro. Porque lá onde eu morava, na casa da minha avó, não tinha muito poste, então era tudo muito escuro. Só que quando eu brechei, eu notei que a criatura era tão alta. E o que fez eu sentir medo e saber que aquilo não era uma pessoa, era que os joelhos dessa criatura eram dobrados pra trás. Como se fosse, sabe o curupira? Mas ele não tinha o pé pra trás, eram os joelhos dobrados pra trás. Era uma coisa, meu povo, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, pronto. Não é. Quando eu vi muito rápido, foi muito rápido. Eu olhei, vi aquela coisa e virei, voltei pra... Eu deitei na rede fazendo o menor silêncio possível, eu fiz assim. Comecei a orar. Meu povo, quando eu fechei os olhos e comecei a orar, eu me arrepio todinho. Os cachorros pararam de latir. Na velocidade da luz, eles pararam de latir. E eu não tive mais coragem de levantar na rede pra saber se a criatura tinha ido embora ou se continuava lá. Até hoje, nunca mais eu cheguei perto daquela casa. E do interior, que eu disse que uma vez por mês, eu só vou pra lá quando tem feriado nacional.